o encontro mudou a minha vida, mudou minha história, mudou meu casamento, mudou tudo meu. Um encontro com Deus. Então, você, homem, que ainda não foi para o encontro, marque essa data na sua agenda. Começamos a oração desde segunda-feira. Estamos no jejum, os homens que vão trabalhar no encontro. Amanhã, 6 da manhã, estaremos aqui de novo. Já conseguimos o local. Amanhã, 8 horas da noite, temos uma reunião com aqueles que vão estar trabalhando. Amém? E você que ainda precisa fazer sua inscrição, nos procure. O André está ali. Tá a mão aí, André, está ali. O André aqui também, né? Tem André aqui para todo lado, irmãos. E aí nós vamos fazer sua inscrição. Você já pode pagar a metade agora, metade depois. É R$100 a inscrição, tá bom? Então, no nome de Jesus, faça um esforço para nós estarmos nesse encontro com Deus nessa data. Glória a Deus. Tem mais algum aviso, meu filho? Não? Glória a Deus. Todo dia, irmãos, nós temos oração, amém? E o pastor e a pastora, quando você... A pastora, ela não fica aqui. Se você marcar com ela, ela vem, tá bom? Mas eu, irmãos, de terça em diante eu estou aqui, tá bom? Ok? Então, se você quiser uma visita, mande uma mensagem, marque uma visita. Amém, irmãos? No nome de Jesus. E se você quiser vir conversar com seu pastor, sua pastora, venha, nós estamos aqui. As mulheres já sabem que as mulheres é com a pastora, amém? E os homens é com o pastor. E se for o casal, nós vamos junto. E se for com o pastor, a pastora vai estar junto. Aleluia? Agora não venha dizer, o pastor não... Meu amigo, eu estou aqui toda terça-feira. De terça em diante eu estou aqui. Dificilmente eu não estou. Aleluia? Então nós vamos caminhar para crescer naquilo que Deus tem para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Diga glória a Deus. Eita glória. Eu sei que nós estamos lendo a Bíblia, amém? Quem já está em Josué aí, diga glória a Deus. Louvado seja Deus. Se você não estiver em Josué, ainda dá tempo de você chegar lá. Aleluia. No plano de leitura bíblica. Queridos, aquele que você começa e não termina, você pode ter certeza que tem algo errado. Tudo que você começar, você termina. Esse ano é o ano do avanço. Então nós vamos avançar na leitura da Bíblia, em nome de Jesus. Quem lê a Bíblia toda nesse ano vai ganhar um presente. E quem não lê vai presentear o pastor, e a pastora e as meninas do pastor. Porque o tanto de presente que eu vou dar para quem quiser, né? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diga amém. Quem encontrou, diga glória a Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga amém. Versículo 10. Antes você nem sequer era povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Diga glória a Deus. Diga, Deus, obrigado pela tua misericórdia. Vamos orar mais um pouquinho. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado por aquilo que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas. Fale conosco nessa noite, Senhor. Que o Senhor nos encoraje para esse tempo. Que hoje a tua palavra ela venha a ser poderosa. Deus, em nome de Jesus, vai quebrando sofisma, vai quebrando engano. Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor venha com a tua doce palavra, que ela é verdade. A tua palavra ela traz luz, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Queridos, como é extraordinária essa palavra. E eu quero ministrar nessa noite sobre você não é todo mundo.
Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você não é todo mundo. Esses dias, eu não sei quantos domingos, mas eu quero ministrar essa palavra, porque eu sei que nós estamos nessa geração e vivemos de muitas comparações. Eu aprendi uma palavra com o meu pastor: toda comparação é injusta, ok? Toda comparação é injusta. Então eu quero te dizer que você não é todo mundo. A Bíblia diz que, bota o versículo 1 Pedro 2,9, minha filha. Queridos, é interessante que o que Pedro está falando para essa igreja. Ele diz assim: porém vocês, coloca na NVI, meu filho, por favor. Isso aqui, James. Já dá certo, não se preocupe não. Estou vendo um preço da televisão para nós botar aqui, para mim não ficar toda hora. Ele diz assim: vocês porém são povo escolhido, vocês porém são geração eleita. Irmãos, eu fiquei imaginando essa palavra, geração eleita, e eu fiquei assim: meu Deus, como o Senhor é precioso para conosco, como o Senhor é maravilhoso. Ele nos chama da onde nós estávamos e agora Ele nos elege. Hoje estamos em véspera, esse ano de eleição, e quantas pessoas estão já correndo atrás do seu voto, correndo atrás e vai, e não sei o que eu te dou isso, que eu te dou aquilo. E Jesus, Ele nos escolheu. A Bíblia diz, irmãos, que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, querido. Deus, Ele erra? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus, Ele erra? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: você não é um erro. É por isso que você não é todo mundo. Queridos, o Senhor tem nos chamado, e nós precisamos saber da nossa identidade em Deus. Vivemos à mercê de uma sociedade que ela tem ditado, irmãos, e tem gerado em nós, para nós sermos como ela. Diga misericórdia. Não. 1 Pedro, ele vai dizer no versículo 10: antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Você está entendendo, irmãos? Antes você não era nada, porque se nós não era povo, então nós não era nada. Você não era nada. Mas ele diz assim: mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. Deus é extraordinário. Precisamos despertar como igreja, irmãos, e saber o nosso papel na sociedade, na faculdade, na escola, no trabalho, em qualquer lugar que passarmos. E o diabo, ele tem trabalhado nessa geração para trazer dúvidas, para trazer mentiras, para trazer tantos enganos, para tirar a nossa identidade de quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos, irmãos, um povo eleito. Ele nos separou. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. A Bíblia vai dizer que nós somos filhos de Deus. Mas o diabo, ele tem trabalhado para arrancar de nós a nossa identidade. É por isso que nós temos nos comparado com todo mundo. E nós não somos todo mundo. Diga amém. Bota um fundinho musical aqui, meu filho, por favor. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos. O apóstolo Paulo,
escrevendo lá em Romanos capítulo 12, ele diz algo interessante. Romanos capítulo 12, versículo 2: não se amolde ao padrão deste mundo. Não se amolde. Paulo diz: não se amolde. E de acordo com o dicionário Strong, ele diz assim, que se amoldar é ser igual a todo mundo. Queridos, é interessante que essa palavra, ela vira e volta, ela está aqui no altar da igreja. E quando o apóstolo Paulo está ministrando para essa igreja, ele está dizendo assim: olha, vocês não podem ser igual a todo mundo. Vocês são homens e mulheres agora que são separados. Jesus morreu por mim e por você, então Ele nos chamou, Ele nos separou. Mas nós vivemos em um tempo, queridos, que nós temos, sabe, a igreja tem entrado no padrão do mundo, diga misericórdia. E quando nós paramos para analisar, se você parar para analisar hoje, como você tem andado, como você tem conversado, como você tem no trabalho, na faculdade, quem é você lá? Você é parecido com todas aquelas pessoas ou você é diferente? Porque o Senhor, Ele nos separou, então dentro de nós precisamos caminhar com essa identidade de eleito de Deus, sacerdote de Deus, filhos de Deus. Nós somos separados. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz, amém, queridos? Nós éramos trevas, mas agora nós somos luz, amém? Nós somos escolha de Deus, então você não é todo mundo, amém, queridos? Então você não pode se comparar também com todo mundo. Queridos, a Bíblia diz que, se nós lermos o capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele está dizendo que nós somos pedra. Ele começa a falar de Jesus, que Jesus é a pedra principal, e agora quando ele transmite essa palavra, ele diz assim: vocês também agora são pedra para a edificação da obra de Deus. Querido, você não é todo mundo. Você é alguém que aonde você for, você é uma pedrinha na construção do reino de Deus nessa cidade. Se você não tem sido essa pessoa, se você não tem sido esse cristão, desculpe, você é todo mundo. O Senhor está nos chamando nessa noite para uma responsabilidade. O Senhor está nos chamando nessa noite para nós começarmos a edificar a obra de Deus aonde nós estivermos. Começa dentro da nossa casa, começa no nosso trabalho, começa na nossa faculdade. Nós não somos todo mundo, amém, queridos? Hoje você vai sonhar com essa palavra, porque eu vou ser repetitivo. Você não é todo mundo. Então Pedro começa a dizer: nós somos geração eleita, somos sacerdote real, nós somos nação santa, nós somos um povo exclusivo de Deus. Aleluia. Ah, irmãos, tem pessoas que ainda não decidiram ser exclusivo de Deus. E a Bíblia diz que Ele nos chamou para nós fazer grandes coisas. E nós precisamos ser esse homem e essa mulher que vai começar a edificar o reino nessa terra. Então nós estamos vivendo nesse tempo aonde as pessoas, elas vivem de comparações, elas vivem em torno de outras pessoas, não olhando para Deus. Eu quero destacar um texto aqui de 1 Reis 22 que me chamou a atenção. Você que está anotando, anote aí. Aonde nós estamos vivendo a geração que as pessoas,
elas se espelham em todo mundo, mas elas, abre parênteses, elas não têm se espelhado em Deus. Diga misericórdia. Ela não sabe da sua identidade em Deus. E eu quero trazer aqui um texto de um homem que me chamou a atenção, 1 Reis capítulo 22. Quem encontrou, diga amém. Vou correr aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas acrescenta 1 Reis 22, 5. Mas acrescentou: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu quantas pessoas? 10 pessoas. Você está acompanhando aí? Quantas pessoas? Quantas? Você está aqui, meu irmão? Nós estamos no culto, amém? Você não está no velório não, glória a Deus. Então nós vamos compartilhar da palavra, amém? Quantas pessoas? 400 o quê? Profetas. E lhe perguntou: devo ir à guerra contra Ramote Gileade ou não? Eles responderam o quê? Sim. Entregará na mão do rei, pois o Senhor a entregará na mão do rei. Josafá, porém, muito esperto, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu amo ele. Eu odeio, porque nunca profetizou. Olha só, porque nunca profetizou coisas boas ao meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaias, filho de Ilã. O rei não deveria dizer isso, disse Josafá. Irmãos, que palavra extraordinária. Para nós não sermos todo mundo, nós não podemos negociar valores eternos. Diga comigo, para mim não ser todo mundo, eu não posso negociar valores eternos. Queridos, quando eu olho para essa palavra, ela salta no meu coração, porque Micaias, ele tinha a oportunidade de fazer as pazes com o rei. Micaias, ele tinha a oportunidade de ser alguém poderoso no reinado. Micaias podia chegar lá e surpreender o rei. Mas Micaias não era todo mundo. Agora você imagina, irmãos, nós olhando para essa palavra e nós vamos ver que Micaias, ele olha, porque a Bíblia vai dizer em 1 Reis 22, 13. Vamos ler aqui para nós entrar no texto mais. 1 Reis 22, 13. Porque quando Josafá fala para ele, não fala isso, rei, com ele, mas Josafá mesmo assim pede para o servo ir buscar Micaias. Olha só, o mensageiro que tinha ido chamar Micaias lhe disse: veja, preste atenção, veja, todos os outros profetas estão predizendo o que o rei terá sucesso. A sua palavra também deve ser o quê? Deve ser a mesma, deve ser favorável. O cara estava caminhando com Micaias e ele estava dizendo assim: olha, os 400 profetas, todos os profetas, disse que ele era para ir para Ramote Gileade e ele ia ganhar. Então você chega lá e faz a mesma coisa. Vamos ler o versículo 14. Micaias, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o quê? O que o Senhor me mandar. Ei, Jesus, Deus é bom demais. Ele não ia falar o que agradava para o homem, ele ia falar o que agrada ao coração de Deus, porque ele não era todo mundo. Queridos, quando nós somos todo mundo, nós estamos agradando alguém. Quem é todo mundo negocia valores eternos. Quem é todo mundo, irmãos, começa a negociar aquilo que não é da vontade de Deus. Não consulta Deus, não pede direção de Deus.
É por isso que nós estamos à mercê desse mundo, irmãos. Porque nós temos concordado com aquilo que Deus não concordou. Nós temos falado aquilo que Deus não falou. Nós temos feito aquilo que Deus não nos mandou fazer. É por isso que nós estamos comparados com todo mundo. Você já viu aquele... E nós temos visto nesse tempo alguém dizendo assim: toda igreja é a mesma coisa. Quem já viu isso? Todo pastor é a mesma coisa. Aquele irmão, aquela irmã, são tudo igual. Diga: eu não. Eu não sou todo mundo. Querido, nós precisamos olhar para as escrituras. Micaias foi o homem que teve coragem. Ele só precisava concordar com todo mundo. Irmãos, não, eu quero que vocês entrem dentro dessa palavra comigo. Imagine uma decisão a ser tomada. De 400, irmãos, 400 profetas, e só um dizer contra. Só uma pessoa dizer contra. O que você faria, irmãos? Talvez não ia ser 401. Não, se todo mundo está falando, pois eu também. Micaias foi um homem que me chama a atenção. E eu acredito que ele olha para aquele homem e ele diz assim: eu não sou todo mundo. Acredito que quando aquele homem estava levando, sabe, queridos, aquele homem levando Micaias até o rei, e ele disse assim: olha, você precisa concordar, você precisa falar. E Micaias dentro dele: eu não sou todo mundo, eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. Aquilo que Deus mandar eu falar, eu vou falar. Queridos, muitos de nós, e nós vemos uma geração que tem a síndrome de Esaú. Tem trocado o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, pelos desejos, pelas vontades próprias. Tem sido todo mundo. Diga misericórdia. Queridos, nós somos uma geração eleita. Nós somos sacerdócio santo. Queridos, nós somos comprados com alto preço. Querido, você não é todo mundo. Você não pode negociar princípios do reino. O Senhor está nos chamando a atenção. Esaú vende o seu direito de primogenitura, irmãos, por causa de um prato de lentilha. Ele se compara com todo mundo. Nós não podemos ser uma geração da Maria vai com as outras. Nós não podemos. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu disse assim: mãe, eu tinha que lavar. Lá em casa tinha as taubas. Não sei se você é do tempo das taubas. Lá em casa tinha tauba, irmãos. Eu nunca vi. Minha mãe estava para ter uma serraria. Era tauba para o giral, tauba para o banheiro, tauba não sei para onde. E minha mãe tinha que fazer eu lavar lavar as taubas com a escova, porque era para não escorregar. E eu dizia assim: mãe, mas eu já terminei, agora eu quero ir brincar. Meus amigos estão lá brincando, todo mundo está indo brincar e a senhora não deixa. Sabe o que ela dizia? Você não é todo mundo. Aleluia. Quantos já ouviram isso, irmãos? Mas se eu falar, quantos obedeceram? Querido, nós não somos todo mundo, amém? Ah, se ele pode, eu posso. Não, irmãos. Ei, Paulo diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não sou todo mundo, então eu não vou estar onde todo mundo está. Eu sou alguém separado, eu sou alguém escolhido. Eu sou alguém que tem a minha identidade é no reino de Deus. E eu não posso negociar meus princípios. Eu não posso negociar a eternidade, aquilo que o Senhor entregou nas minhas mãos, o alto preço que Ele pagou por mim e por você. Nós não podemos negociar isso. Diga glória a Deus. Queridos, talvez muitos de nós, quando chega diante de uma proposta dessa, às vezes nós nos vendemos. Você sabia que custou caro para Micaias? Porque quando ele chega para o rei, ele fala a verdade.
Por quê, queridos? Porque o profeta que ouve a voz de Deus, ele não é todo mundo. Queridos, quem vive sempre se comparando com alguém é porque não sabe quem é em Deus. Nós precisamos ser uma geração que precisamos ter a nossa própria experiência com Deus. Vivemos uma geração onde a geração ainda não sabe quem é em Deus, então vive se comparando. Eu já passei por isso, você sabia? Acho que quando nós estávamos no outro ponto eu falei isso. Você sabia que eu... Não é para sorrir não, irmão, o negócio é sério. Mas você sabia que eu queria ser o Marco Feliciano? Vocês sorriram, né? Eu cortei o cabelo igual ele, eu pregava igual ele, eu tinha a gravata, as coisas igual ele. Aquele negócio de garçom eu tinha também. Mas um dia eu entendi, queridos, que Deus me separou para algo diferente. A unção que Ele tem, Deus me deu uma unção também diferente. Deus, Ele vai te usar, você não precisa se comparar a ninguém. Deus vai te usar do jeito que você é. O Senhor nos separou, o Senhor nos chamou. Quando Ele fala, Ele não fala, irmãos, eu acho tão lindo, porque toda vez que a palavra de Deus, ela não fala você, ela fala vocês. Ela não fala Pai teu, Ele fala Pai nosso. É compartilhado. Então, queridos, nós não somos todo mundo, diga amém. Micaia sabia quem ele era em Deus. Todas as pessoas, irmãos, que não sabem quem é em Deus, vai negociar valores eternos, vai ter uma vida como o mundo tem, vai fazer aquilo que todo mundo está fazendo. Estevão foi um homem que o chamado dele não foi, quando ele começou a exercer o chamado dele, não foi tão longo. Por quê, pastor? Porque ele não era todo mundo. Estevão começa a citar quase o Pentateuco todo, diante daquelas autoridades. E ele sabia, irmãos, Estevão tinha convicção que se ele falasse daquelas palavras ele ia ser apedrejado. Mas eu acredito que Estevão não teve medo, ele começou a falar. E ele abriu e começou a falar. E o povo começou a pegar a pedra e jogar nele. E eu acredito que Estevão, eu não sou todo mundo. Eu não vou negociar princípios eternos. Eu vou falar aquilo que é a verdade de Deus. Às vezes, queridos, nós temos negligenciados. Às vezes nós temos passado por cima de tantas coisas, negociando valores para querer agradar pessoas. Micaias é um homem que nos ensina que nós temos que agradar a Deus, mesmo que a multidão está dizendo que é para você ir, você decidiu ouvir a voz de Deus, porque você não é todo mundo. Aleluia, queridos. Hoje é uma noite de nós sairmos desse lugar de ser igual a todo mundo e começarmos a permanecer honrando a Deus. 1 Reis 22:14. Micaias diz, né? Juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor disser. Um dia eu ouvi uma frase: quem quiser agradar todo mundo vai vender picolé. E observação, se você vender picolé, irmãos, só de um sabor tu ainda vai ser criticado. Sabe por que nós estamos numa geração que é igual a todo mundo? Porque nós queremos agradar. Nós precisamos agradar primeiro o coração de Deus. Nós precisamos primeiro, queridos, olhar para Deus
e dizer se é da vontade de Deus o que eu estou fazendo. Eu sempre falo nesse lugar, queridos, eu sou pastor dessa igreja, mas eu sou pastor da cidade. E eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para me agradar o coração de Deus. Porque, irmão, se eu for agradar todo mundo, eu ainda vou desagradar. Não tem jeito, irmãos. Então, em nome de Jesus, pare de querer agradar a todo mundo, pare de querer ser igual a todo mundo e comece a agradar o coração de Deus, porque você não é todo mundo, amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu vi uma frase esses dias interessante de um pensador: ninguém é mais odiado do que aquele que fala a verdade. E às vezes nós queremos agradar as pessoas para desagradar o coração de Deus, então evitamos a verdade. E aí nós acabamos a ser igual a todo mundo. Nós precisamos ser diferente, diga amém. Terceiro ponto: você não é todo mundo. Quem não é todo mundo é odiado. Aprende isso, viu, irmãos? Quem não é todo mundo, ele é odiado. Pastor, que negócio é esse? Você lembra o que o rei disse para Josias? Versículo 8. O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu amo ele. Foi assim que ele falou? Ele falou o quê? Eu odeio, porque nunca profetizou coisas boas ao meu respeito. Sabe por que aquelas pessoas que disseram que eram suas amigas, que disseram que eram seus amigos, e quando você falou a verdade, eles se afastaram e hoje falam mal de você? Porque você não é todo mundo. Você não concorda. E é isso que Deus quer fazer nessa geração, queridos. E não é só, não é só dentro da igreja. Nós precisamos manifestar lá fora. Quer agradar todo mundo? Vai vender picolé, meu irmão. Mas vende de todo sabor. E tem gente ainda vai dizer assim: eu quero um de piqui. Gente, tem gente para todo, irmãos. É incrível. O cara, ele vai perguntar, ele gosta de tapioca, mas ele vai perguntar o que tem. Ele: não, eu queria mesmo era de piqui, mas não tem de piqui. Como é que não vende piqui? Queridos, quem não é, quando nós não somos todo mundo, algumas pessoas infelizmente vão nos odiar. Não se preocupe. Um dia eles vão voltar para pedir perdão. Um dia eles vão voltar para reconhecer que tudo que você falou era uma verdade, que tudo que você falou era para o crescimento. Queridos, se aquele rei tivesse ouvido Micaias, ele não tinha morrido. Amém ou não amém? Micaias queria o bem ou o mal dele? Ele queria o bem, irmãos. Muitas pessoas dizem que se conselho fosse bom, ninguém dava, fazia era. E quem é que gosta de ouvir? Às vezes, quando nós vamos falar uma verdade para alguém, irmãos, tem gente que vai: se eu pudesse pegar esta ceia. Aí depois para pensar: eita, pior que era verdade mesmo. Nós não somos todo mundo, diga glória a Deus. Você não é todo mundo. Se nós não somos todo mundo, queridos, preste atenção, por favor. Algumas pessoas vão odiar você, vão rejeitar você, vão colocar você de lado. Não se preocupe. Depois essas mesmas pessoas vão lhe procurar para você ajudar elas. E quando elas voltar, por favor, ajude. Porque nós não somos todo mundo, amém, irmãos? Quando alguém correr para você, odiou, falou mal de você, criticou você, não tem problema. Mas depois vão voltar, e quando eles voltar, vou lhe ajudar, estou aqui, conte comigo. É isso que é o evangelho de Jesus para as nossas vidas. Porque nós não somos todo mundo, amém, irmãos?
Não fique como aquela pessoa que diz: aquele filho vai me pagar. Não, ele vai precisar de mim. Na hora que precisa, vai para lá, não quero nem saber. Pois é, tu é pior do que ele, viu? Me desculpa eu falar isso. Em nome de Jesus, queridos, pare de agradar as pessoas e comece a agradar o coração de Deus. Eu quero convidar os levitas para nós orarmos nessa noite. Nós continuaremos, amém? Não se preocupe não, porque Deus tem muitas coisas para ministrar no nosso coração. E eu sei que esses dias o Senhor vai falar muito ao nosso coração, porque nós não somos todo mundo.